Lindões! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, ou professora colorida, e aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil. Seja muito que bem-vinda! O vídeo de hoje nasceu, mais uma vez, graças a uma de vocês que foi lá no meu Instagram e me mandou essas perguntas que vão aparecer aqui em algum lugar pra vocês e me fez pensar em duas coisas. Primeiro de tudo como nós, professoras, sofremos por antecedência, e dois, que eu me lembrei, meus primeiros momentos, assim, meses trabalhando, que eu me fiz essas mesmas perguntas. Aconteceram essas situações e eu fiquei assim, caramba, e agora? O que eu faço? Como que eu escrevo? Eu já tinha experiência com a agenda lá na época do estágio. Inclusive, se você não teve ainda a oportunidade de fazer um estágio, de vivenciar essa experiência, eu indico muito que você faça isso. Principalmente se você tá ali com o pé dentro e com o pé fora da sala de aula. Aquela professora que tá assim, eu gosto, mas eu quero ir embora. Se você ainda tá indecisa sobre o que você quer, viva o estágio, porque assim, é maravilhoso. Voltando ao assunto, a minha experiência com a agenda era sendo assistente da turma. Ou seja, a responsabilidade maior ficava com a professora que era responsável pela turma, né? Eu estava ali só aprendendo, só de passeio. Mas quando chegou a minha vez, eu também fiquei igual essa prof. E por isso, nasce mais um vídeo pra vocês e pra nossa playlist Help Prof, que eu vou deixar aqui na descrição, com vários vídeos que vão ajudar você, que é uma prof recém-nascida aí na educação, principalmente na educação infantil, que é o meu segmento. Mas antes, eu preciso deixar uma coisa clara pra você. É sempre bom verificar com a sua direção, com a sua coordenação, se existe algum padrão na hora de escrever, na hora de preencher essas agendas. Por exemplo, eu vinha de uma escola que me deixava livre para escrever o que eu quisesse na agenda, claro, com bom senso. E eu podia usar canetas coloridas, eu podia usar adesivos, eu podia fazer as minhas firulas que eu gosto. Mas eu fui para outra escola depois que eu só podia escrever com caneta preta. Então tá vendo que cada escola pode ter uma forma de usar essa agenda, certo? Então verifique aí com a sua coordenação. E eu também quero aqui ressaltar que eu não aprendi assim por download automático a fazer as agendas, a escrever nessas situações. Graças a Deus eu encontrei ali professoras, colegas, né, dispostas a me ensinarem a escrever na agenda, e também eu tive muita ajuda das minhas coordenadoras, das minhas diretoras, que sempre me deram apoio e suporte ao longo dos meus anos aí em sala de aula. Então por isso que eu sempre digo, se vocês não sabem, perguntem à sua coordenadora. Às vezes nós ficamos aí com vergonha, com insegurança de demonstrar a nossa falta de conhecimento, mas não tenha. Então, antes de começar aqui a trazer essas situações para vocês e como escrever na agenda dos nossos alunos essas situações, eu quero trazer aqui um breve resumo, caso você esteja chegando agora aí na educação, enfim, ainda está um pouco perdida sobre o que se trata essa agenda. O que é agenda? A agenda é um meio de comunicação que nós vamos ter com as famílias das crianças. É a forma que as famílias vão saber como que foi o dia dessa criança, se essa criança comeu, se ela passou o dia bem, se ela se machucou, se tem algum recado, algum bilhete da escola, se tem atividade para casa. Algumas agendas, principalmente de berçário, trazem informações sobre as evacuações, sobre quantas vezes e quantas fraldas a criança usou ao longo do dia, e em algumas situações você também pode até receber algum dinheiro referente a algum evento, a mensalidade, enfim. E agora uma dica muito importante: não deixe para pegar a agenda das crianças só na hora que você for preencher. Assim que a criança chegar, você já pega essa agenda e verifica para ver se tem algum bilhete, alguma coisa ali que você precisa ver. Por exemplo, às vezes a criança passou mal no dia anterior e não vai poder comer o lanche que vai ser servido. Então você precisa saber isso na hora que a criança chegou em suas mãos, certo? E se eu esqueci alguma coisa importante aqui nessas primeiras observações que você lembrou, deixa aqui nos comentários. Aproveita e já veja se você é inscrita do canal. E se não for, por favor, seja muito que bem-vinda e se inscreva, porque aqui eu procuro trazer sempre vídeos aí que podem te ajudar nessa jornada, nessa missão pedagógica da vida de uma professora, certo? Não esqueça de conferir também os outros vídeos já postados no canal, que eu acredito que com certeza vai ter algum aí que vai te ajudar. É sempre bom ressaltar que as agendas são como relatórios das crianças. Nós precisamos ter sempre muita atenção na hora que nós formos escrever as palavras que nós vamos usar. E outra coisa também que eu acho importante ressaltar que, nunca deixe de relatar um acidente na agenda, certo? E 2,
mas também dê preferência para falar pessoalmente com a família, com o responsável que está indo buscar a criança. E se for um acidente muito grave, que vamos supor, é uma criança de integral, que você não vai ter acesso a esse responsável na hora da saída, procure ligar para falar pessoalmente por telefone com essa família, tá bom? Porque às vezes as palavras escritas podem ser interpretadas de outra forma. Então agora vamos entrar aí na parte de como e o que escrever nas agendas. E eu separei por situações. A primeira situação é aquela do dia a dia, os recados que eu colocava na agenda e como eu escrevia. Eu aprendi com a minha querida e maravilhosa diretora por anos, Ercília Perrone, a dar um spoiler, a dar uma dica às famílias sobre o que a criança faz no dia, ao invés de só escrever bom dia ou boa tarde, dependendo aí do período que você trabalha. Porque muitas das famílias têm dúvidas sobre o que acontece na escola. Mesmo que você informe nas reuniões, nos encontros, eles ainda assim têm essas dúvidas. E às vezes as crianças também não cooperam e não compartilham com os pais o que elas fazem na escola. Seja aquelas crianças menores que ainda não falam, ou seja aquelas crianças maiores que já falam. Tem muitas crianças dessas maiores que não gostam de falar para a família o que eles fazem na escola. Então, quando você compartilha um pouquinho disso na agenda, dá esse gostinho para a família de saber o que a criança fez e aí conseguir aí gerar um assunto com a criança. Então vamos lá para uma turma que está aí trabalhando a cor azul e nesse dia nós fizemos uma pintura no ladrilho da escola e aí eu vou colocar assim na agenda. Boa tarde, família! Hoje nós brincamos com a cor azul e também fizemos uma linda pintura no ladrilho da nossa escola, usando tinta guache azul e pincéis. Com carinho, Tia Thay. E se você tiver uma ou mais assistentes de turma, eu também aconselho que você coloque o nome dela ou delas, porque afinal elas fazem parte desse grupo também. Mas vocês entenderam, né? Outra coisa, é necessário fazer isso todos os dias? Eu acredito que sim, porque todos os dias nós planejamos uma proposta, uma atividade diferente para as crianças, certo? Mas se houver um dia que você não consiga escrever, tá tudo bem. Porque eu já adianto aqui pra você que é uma prof aí que está nascendo na educação, e haverá dias que você muito mal vai conseguir preencher as informações básicas do dia a dia da criança. Então, se houve um dia aí que você não conseguiu informar as atividades, fazer esse resuminho, beleza, fique tranquila, não perca a cabeça porque acontece. Mas se organize para você poder estar sempre fazendo esse pequeno resuminho. E outra coisa é, observem que eu falo boa tarde, famílias, e não boa tarde, mamãe, boa tarde, vovó, boa tarde, papai. Porque eu percebo que na educação infantil, não seja nos outros segmentos, mas na educação infantil eu percebo que a família toda participa da educação. E eu queria muito que todos os segmentos fossem assim. Situação número 2, e aquela que deixa a prof de cabelo pro alto, e que é muito triste, mas acontece, faz parte. A situação é a seguinte, a criança caiu. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a gente poder imaginar e bolar aí um recado para essa agenda. A criança estava lá brincando no parquinho, subiu no escorrega e pulou lá de cima. Com isso, ela caiu, bateu o cucuruco no chão e fez um galinho ali na testa. Como que isso vai ser escrito na agenda? Primeiro, eu colocava o recado comum da agenda, aquele resuminho que eu falei anteriormente. E depois, sim, eu acrescento a parte triste do dia, que acontece, infelizmente. Essa do escorrega é assim, fato acontecer. Então vamos lá, eu colocaria assim, família, hoje no momento do parquinho, enquanto Joãozinho brincava no escorregador, ele pulou e caiu de cabeça no chão. Formou um galo na sua testa do lado esquerdo. Colocamos gelo no local e ele passou pelo atendimento médico. Você precisa saber exatamente como essa criança caiu. Mas vamos supor que na hora que a criança caiu, você estava, sei lá, amarrando o tênis de outra criança, olhando para baixo e não viu. Se a escola tiver uma câmera, peça para você ver, para você poder relatar. E também se a sua turma for de crianças maiores, além de você perguntar para a criança que caiu como que aconteceu isso, também recolha informações aí com as crianças que estavam ao redor. E seja sincera na agenda, tá bom? Por isso que é importante você falar pessoalmente também. Só que aqui também vai uma dica para você ficar muito esperta. Evite ficar de cabeça baixa ou de costas para suas crianças, certo? Sempre busque se posicionar no parquinho de uma maneira que você consiga ver toda assim a área. Claro que nós não somos professoras biônicas e temos assim olhos que pega tudo. Mas assim, a gente tenta
desenvolver essas habilidades. E eu vou te falar que uma hora a gente chega lá, tá bom? Existe também a possibilidade de acontecer, por exemplo, em uma aula extra, aulas que acontecem aí durante o dia da criança e você não estava ali. Era outro professor, outro profissional que estava ali com essa criança. Você vai deixar isso bem claro no seu relato da agenda, que não aconteceu no seu momento. Você vai escrever tudo isso ali que eu falei, mas vai colocar: no momento da aula de inglês, o professor relatou, deixando sempre bem claro, coloque o nome do professor, relatou isso, isso e isso. E, se possível, passe essa bola aí para o professor responsável, para que ele mesmo escreva lá com as palavras dele o relato do que aconteceu com essa criança. Só que isso não te exime de saber o que aconteceu com a criança, tá bom? Não é assim. Porque nesse ambiente escolar, por mais que exista outros profissionais, a professora responsável é você. Por que então colocar os detalhes das quedas, enfim, dos acidentes nessa agenda? Porque eu me coloco no lugar dessas famílias. Eu tô lá no meu trabalho, fico sabendo que a minha criança caiu. Eu quero saber como que essa criança caiu. Agora vamos falar sobre os procedimentos, o protocolo aí que a escola tem diante a uma queda da criança. Cada escola vai ter a sua forma de agir, então você precisa saber primeiro como que a sua escola age. Algumas escolas têm convênio médico e aí quando a criança cai, se machuca, acontecem esses acidentes, né? Os médicos são solicitados e eles vão lá atender essas crianças. Eu acho assim, chiquérrimo. Quando eu trabalhei numa escola que tinha isso, eu fiquei assim, gente, isso existe? Porque nas outras escolas que eu trabalhei, era um gelinho e passava-se um reparil, né? Então você precisa relatar de acordo com o que a sua escola realmente faz. Agora é a situação 3 é a temível mordida. Então aqui nós temos duas agendas para escrever, certo? Temos a agenda de quem foi mordido e de quem mordeu. Então vamos imaginar uma cena. A minha aluna Maria estava brincando com a boneca e a minha aluna Antônia queria essa mesma boneca. A Antônia foi lá com suas mãozinhas pegar a boneca da Maria. E o que a Maria fez para se defender? Mordeu a mão da Antônia. Aqui foi uma disputa de brinquedo, né? E uma defesa. Quando eu falo de mordida, eu gosto sempre de deixar bem claro que a mordida não é assim: ah, estou com vontade de morder e vou morder. A mordida não é fome, a mordida não é maldade. A mordida é uma expressão. Cabe a nós observar para poder entender por que essa criança está mordendo. E aqui, nesse caso que eu ilustrei, foi para defender aquilo que a Maria estava em suas mãos. Esse era o recado que eu escreveria. Família, hoje Maria mordeu uma amiguinha, pois a mesma tentou retirar o brinquedo da sua mão. Conversamos com as duas sobre o ocorrido e pedimos para que vocês orientem a nossa pequena também. Nesse caso aqui, eu também conversaria com a família. Aqui, a família vai ler e vai falar assim: poxa, mas a Maria tentou se defender, eu ainda vou ter que conversar com ela? Tá certa, Maria, tem que morder mesmo. Então, por isso que é importante você chegar e conversar com essa família e explicar, falar: olha, nós precisamos orientar a Maria, que ela pode me solicitar, que ela pode solicitar uma assistente que está na sala, que ela pode falar com a amiga que não. Mesmo que a Maria ainda não verbalize claramente, nós precisamos estimular para que ela aprenda que existem outras maneiras de falar o não, certo? Então, nós vamos desenrolar melhor pessoalmente esse tipo de conversa com a família. Agora tem a agenda da que recebeu a mordida. Então, na agenda da Antônia, eu colocaria assim: família, hoje a Antônia foi mordida na sua mão direita ao tentar retirar o brinquedo da mão de outra amiguinha. Conversamos com as duas sobre o ocorrido e pedimos para que vocês também orientem a nossa pequena em casa. Passamos gelinho no local da mordida. Tudo que eu escrevi aqui na agenda precisa acontecer em sala de aula, tá bom? Eu realmente tenho que conversar com as duas e orientar essas crianças para que isso não se repita. Vai se repetir? Sim, mas eu estou construindo aí a minha escadinha para que não aconteça. E mais uma vez, eu vou conversar com essa família, porque eles podem interpretar mal. Eles podem só sentir a dor da Antônia que foi mordida. Isso aqui é a cara de maternal. Maternal ainda está aprendendo a lidar com essas situações, ainda está desenvolvendo a fala, ainda está aprendendo que eles não são o centro do mundo. Então, nós precisamos estar sempre orientando essas famílias que esses são comportamentos típicos, certo? Mas vamos supor que essa mordida aconteceu em uma criança que já tem a sua fala desenvolvida, que já tem aí uns 5 anos, que já pode verbalizar o que
está sentindo, já pode resolver esses conflitos de outra forma e ela está recorrendo à mordida. Isso não é normal, isso não é esperado para essa criança. Então aí nós vamos precisar conversar com essa família e vamos precisar investigar mais a fundo o que está acontecendo. Se você está passando por esses casos de mordidas, de babados e confusões dentro da sua sala de aula, é criança se batendo, é criança chorando e gritando, eu vou deixar aqui para vocês a playlist de volta às aulas. E já fica aqui uma dica para você que é prof aí de maternal, de berçário, dessas turmas de crianças bem pequenas, de entre 1 e 3 anos, que é onde pode acontecer isso. Eu acho que toda escola deveria trazer isso, esses temas, para as reuniões com as famílias. Porque aí essas famílias já começam o ano sabendo que pode acontecer. Não é um susto, não é um desespero de: meu Deus, meu filho está sendo mordido, estou com medo pelas crianças na sala de aula. Não, pode acontecer. Ou então: meu Deus, meu filho está mordendo, o que eu fiz de errado? Não, pode acontecer e é esperado, certo? E como que resolve isso? Com muita paciência, sendo muito repetitiva, trazendo recursos visuais, músicas, fantoches, histórias, para você poder desenrolar e trabalhar isso com as crianças da melhor forma. Vai chegar um momento que isso vai acabar. É só uma fase e é só uma forma deles se expressarem. Agora uma coisa muito importante: jamais fale o nome da criança que está mordendo, porque isso pode gerar um conflito entre as famílias. Alguns pais que nunca vivenciaram isso vão achar que essa criança está sendo maldosa, que essa criança é ruim, que essa criança, enfim. Isso gera um problemão que eu já vivi. Agora vamos para outra cena de babado e confusão. Situação número 4. As crianças estão se machucando, estão se batendo daquele jeito. A cena é o seguinte: o meu aluno Matheus bateu no Thiago, porque o Thiago estava pintando com um lápis de cor que ele queria usar. Aí ele foi lá e bateu. E aí, mais uma vez, nós temos duas agendas para escrever. Na do Matheus, que bateu, e na do Thiago, que recebeu o tapa sem esperar. Na agenda do Matheus, eu colocaria o seguinte: enquanto fazíamos nossa atividade em folhinha, Matheus bateu no outro amigo, porque queria pegar o lápis de cor que estava na mão do mesmo. Conversamos com o Matheus sobre o ocorrido e incentivamos para que pedisse desculpas ao amigo. Por favor, família, converse com o nosso pequeno também. E aí, na agenda do Thiago, eu colocaria assim: no momento da nossa atividade na folhinha, o amigo bateu no Thiago, pois queria o lápis que estava na mão dele. Por conta desse ocorrido, o lado direito do rostinho do Thiago foi arranhado. Conversamos com o amigo sobre o ocorrido e o incentivamos para que pedisse desculpas. Colocamos gelo no local do machucado e demos muito carinho ao Thiago. Se está rolando atritos aí na sua sala de aula, eu peço para que você sente e observa, porque todo atrito tem um pavio, certo? Nada acontece do nada. As crianças não agem do nada. Nós que às vezes classificamos como do nada. O que acontece? Nós estamos nesse ambiente da sala de aula, com um monte de crianças ao nosso redor, acontecendo várias situações ao mesmo tempo, e aí, quando nós vamos ver, nós só escutamos o choro da criança que apanhou. E aí nós não conseguimos identificar ainda ali o que aconteceu. O que foi? Por que bateu? O que tá acontecendo aqui? E aí nós ficamos assim: ah, do nada essa criança tá batendo. Digo pra você que não é do nada. Observe. Vou contar aqui uma situação pra vocês. Eu tinha um aluno que, quando a sala de aula estava assim em paz, aquele momento que as crianças estão todas ali fazendo alguma atividade, eu falo que é o momento que o anjo passa na sala. Essa criança batia em quem estivesse mais próximo dela. Essa criança batia. Isso estava se repetindo sempre. E aí eu ficava naquele: do nada essa criança está batendo, do nada. Mas aí eu comecei a investigar, comecei a observar, as minhas assistentes também, e nós começamos a conhecer mais essa família. Foi chamado na escola, nós começamos a conversar e a observar essa dinâmica familiar. E aí essa criança, na verdade, tinha muita atenção ao redor dela. Era a primeira criança da família, era o primeiro neto. Então, se essa criança estava na casa dela, tem sempre ali alguma coisa, alguma festa acontecendo ao redor dela. Quando ficava esse silêncio, opa, ninguém tá me notando. Pera aí que eu vou chamar a atenção aqui pra mim. E a forma que ela encontrou era o quê? Batendo. Então nós fomos aí vendo a melhor forma de conduzir essa situação para que não acontecesse mais. E fomos reforçando com a família. Tudo em excesso faz mal. A gente tem sempre que ter isso em nossa mente.
carinho. O nosso papel no meio disso tudo, além, né, do dia a dia, nós estarmos ali observando e contornando essas situações, é informar essas famílias de como também eles podem ser esse suporte nessa educação. Porque é aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. É um trabalho em conjunto. Nós vamos aí mediando essa situação e trazendo um novo olhar para esses pais de como eles podem melhorar diante dessas situações. Se eu quero que a minha criança pare de bater, eu preciso informar para ela como que ela vai resolver essa situação. A situação número 5 é quando some alguma coisa da criança. E isso é muito delicado. Vou trazer uma cena para vocês. Vamos supor que a garrafa de água da Mariazinha sumiu e eu só me dei conta disso na hora que nós estamos ali nos preparando para ir embora. E a saída é o momento que eu preciso me dedicar, que eu preciso dar atenção, que eu preciso levar a criança, que eu preciso organizar o material. Não tenho tempo de procurar a garrafinha da Maria. Então eu vou colocar na agenda da seguinte forma. Família, no final do nosso dia, perto do momento da saída, notamos que a garrafinha de água da Mariazinha sumiu dentro da nossa sala de aula. Procuramos rapidamente, mas não achamos. Estarei procurando novamente com mais calma quando a sala estiver vazia no final do dia. Desculpe pelo ocorrido. E aí, quando você for entregar a Mariazinha, você vai falar novamente com essa família, com esse responsável que tá lá, tá bom? Ainda mais se for uma garrafinha de água, ou seja, Mariazinha ficou o dia todo sem tomar água. Agora, eu quero dar aqui uma dica muito importante pra vocês. Se você está vendo que a sua criança vai de brinco, tá de cordão, tá de pulseira, e se você observou que está havendo ali algum risco dessa joiazinha se perder, retira da criança. Mas agora é um ponto importante. De jeito nenhum coloque no seu bolso, porque você pode esquecer e você pode levar para casa, no caminho você pode perder, enfim, podem acontecer várias situações. Então o que você vai fazer? Retira, explica para a criança por que você está retirando, faz um embrulhozinho bem pequenininho e coloca na agenda. Ou você vai grampear isso, ou você vai passar uma durex para deixar bem preso ali, para isso não se perder de jeito nenhum. Coloca na agenda ali, faz um recadinho avisando por que você fez isso. Existem situações que podem sim se perder coisas, mas nós precisamos ter muita clareza e trazer todas essas ideias para as famílias. Principalmente uma família aí que está começando a vivenciar a experiência da escola. Ela vai se perguntar, como que a chupeta do meu filho sumiu dentro da sala de aula? Como que o sapato do meu filho sumiu dentro de uma sala de aula? Mas acontece, tá bom? Antes de me despedir, eu só quero reforçar aqui com vocês, de novo, cuidado com as palavras que você coloca nessa agenda. Use termos carinhosos quando for falar da criança, tá bom? Cuidado também com a sua ortografia. Procure estar sempre aí com o dicionário online em mãos. Outra coisa quando acontecer assuntos mais específicos e delicados para colocar na agenda, faça um rascunho antes de passar para a agenda. E, se possível, mostre para sua coordenação. Porque ali naquele ambiente caótico que é uma sala de aula, é muito fácil nós errarmos uma bobeira na hora de escrever. Se vocês vissem as agendas dos meus alunos, lá dos meus primeiros alunos, está cheio de leak paper. E como eu já disse, seja criativa, se a sua escola permitir, na hora de fazer essa agenda, leve mensagens. Eu sempre gostava de na segunda ou na sexta-feira escrever uma mensagem diferente, desejando uma boa semana, desejando um bom final de semana, enfim. E é uma forma de demonstrar nosso carinho por essa família, de desejar coisas boas para essa família. Então, use com sabedoria essa ferramenta que nós temos em mãos. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Fique à vontade também para falar comigo lá pelo meu Instagram, porque, como eu disse, esse vídeo saiu de lá. Vocês me dão muitas ideias legais nas nossas conversas. Vira e mexe, sai um vídeo dessa troca com vocês. Então, um beijo grande, fiquem com Deus. Um dia abençoado aí pra você, ou uma noite, caso você esteja vendo de noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!